a ideia. Eu queria trocar a experiência que eu tive com vocês, até porque todo mundo pagou, né? E aí eu pensei como, né, se fazer uma conversação, alguma coisa. E pensei na palestra porque foi a forma como eu aprendi lá. E então a ideia era o quê? Eu vou passar tudo, né, tudo que eu tenho aqui organizado, e aí a gente guarda para conversar depois do final, porque eu vou passando, vai vir um monte de ideia, um monte de... E a gente guarda para o final para a gente conversar. Tá, e por que eu resolvi fazer uma palestra? Porque, inclusive, lá teve um palestrante que falou assim, nunca perca a oportunidade de estar no palco, porque é fazendo que se aprende. Então, se quer trabalhar com comunicação, alguma coisa assim, a melhor coisa é ir lá, é subir no palco, né? Mesmo que seja para 3 pessoas, é uma maneira da gente ir aprendendo, por isso que eu quis gravar também, para depois eu assistir e ver aonde que eu posso melhorar. E aí quero deixar a promessa aqui, que daqui a uns anos quero estar fazendo uma palestra para centenas de pessoas. Então acho que aqui pode ser o pontapé inicial. Aí minha fotinho para vocês ficarem felizes. Tá, então o RT Summit 2023, eu organizei aqui algumas slides amarelo, que daí é as minhas percepções que eu tive sobre a palestra. E, obviamente, se 2 pessoas assistiram a mesma palestra, cada uma vai ter uma percepção diferente, né? Então, aqui, o que eu vou falar aqui é o que eu aprendi com os palestrantes. O evento foi esse, né? Foram mais de 150 palestrantes em 3 dias, então fazer uma média de 50 por dia, era um atrás do outro em vários ginásios, eram vários ginásios, né? Vários auditórios, e aí a gente tinha que escolher quais que a gente queria participar. E aí entre um e outro tinha 20 minutos, caso quisesse se deslocar entre um e outro pavilhão. E inclusive o que eu usei lá foi não almoçar, né? Eu tomava o cafezão da manhã no hotel e tocava direto, porque se eu parasse para almoçar eu ia perder alguma palestra. Aqui é um dos auditórios lá, não é o maior. No evento passou mais de 20 mil pessoas. Onde foi isso, Augusto? Em São Paulo. Mas qual local lá? No Anhembi? Isso lá, não me lembro o nome do... Então passou mais de 20 mil pessoas, é praticamente a mesma quantidade de gente que tem em Rolante. E aqui tava eu lá na frente. Sempre eu organizava para eu assistir a maior quantidade de palestras no mesmo espaço, para que eu pudesse estar sempre num lugar legal para assistir. No geral, assim, fazendo geralzão, o que eu mais vi se falar? Chat GPT, coleta de dados, processos sólidos, fazer o básico, bem feito, com algo a mais, que é o que diferencia os bons. Instagram e LinkedIn, eu vi muito LinkedIn, até tomei a decisão que agora a gente vai começar a postar no LinkedIn também. Autodesenvolvimento e respirar. Eu vou falar ao longo aí sobre cada um deles. Vai começar pela palestra do Dado Schneider, que é um professor que estuda os diferentes tipos de gerações. Começando pelas novas gerações, que é aquela geração que o pessoal fala que já nasce sabendo mexer na internet, né? Para essa geração nova, que eu diria que seria abaixo de mim, assim, então aqui seria tudo das gerações mais antigas, que eles não vão ter isso que a gente teve de aprender a mexer no celular, aprender a usar a internet. Isso vai ser natural para eles, né? Eles vão dominar isso com uma facilidade. Inclusive, eles vão ter a facilidade para ir aprendendo o novo, muito mais do que nós. Mas a diferença das antigas gerações é que a gente, até usando a expressão do professor, a gente tem a casca, né? A gente é aquela geração que começou a trabalhar com 16, 15, 14 anos
e teve que fazer por si só, né? Não teve nada de mão beijada. Então, a gente aprendeu a ser resiliente, a enfrentar os problemas, né? Essa seria a grande diferença entre as gerações. Aí a boa notícia é que, com a experiência que a gente tem, com a resiliência que a gente tem, com a casca que a gente tem, se a gente conseguir ir se desenvolvendo, fazendo cursos, se atualizando, a gente vai ficar na liderança por muitos anos. Porque essa geração mais antiga, apesar de conseguir ter uma facilidade para aprender, ele tem a facilidade para aprender a tecnologia, né? Mas a liderança, a resolução de problemas, essas coisas, vai ser muito mais difícil para eles. E tem também a má notícia, né? É que provavelmente a gente vai ter que sustentar eles por um período muito maior do que nossos pais nos sustentaram, né? Porque justamente eles vão ter essa dificuldade de ir para o mercado de trabalho. A palestra do Murilo Gun também foi bem legal. Quanto tempo durava cada palestra? 40 minutos. O nome da palestra já é Tudo que tu faz contém tu, né? Já diz bem sobre o que se trata. E aí qual é a questão? Tudo aquilo que a gente faz, a gente passa um pouco do que a gente é, como a gente está. Quando a gente vai conversar com o liderado, se a gente está estressado, se a gente está nervoso, irritado, ou então se a gente está tranquilo, né? A gente está paciente, vai refletir na forma como a gente vai, não só lidando com as pessoas, mas para tudo, né? Como a gente vai resolver um problema, como a gente vai definir uma solução, vai depender de como a gente está. E aí a pergunta, então, né? Se tudo que tu faz contém tu, como é que você está? Né? E aí aquela necessidade de estar se aprimorando, estudando, né? Se desenvolvendo, fazendo terapia, para que a gente consiga sempre evoluindo e conseguir ter uma facilidade melhor, né? Porque que nem no âmbito empresarial, aqui todos os líderes, a empresa é um reflexo da gente. A gente não pode querer cobrar que a empresa se desenvolva, que os funcionários se desenvolvam, queiram aprender novas técnicas, se a gente não faz. Se a gente parou e não se desenvolve, a gente não tem como a gente cobrar, né, das pessoas. E automaticamente é um reflexo, né? E aí respirar. O Murilo Gun foi um dos que falou em respirar, mas teve vários, né? Por isso que eu botei ali. A Monja Coen falou sobre a respiração, falou muito. Emicida falou, o Marcos Bianchi falou. Teve mais pessoas também que falaram. Que qual é a ideia? A respiração é uma válvula de escape para aqueles momentos mais difíceis. Por exemplo, toma uma fechada no trânsito, né? A primeira coisa que a gente faz é xingar. A primeira ação é a gente... Então, se a gente se acostumar a respirar, parar, pensar, né? Murilo falava sobre fazer 10 respirações conscientes, sabe? Sentir o ar entrando, parar, soltar o ar. Se cada vez que a gente tiver alguma situação difícil para resolver, a gente conseguir lembrar de fazer respiração, com certeza depois dessas 10 respirações, a resposta vai ser bem diferente do que a gente teria antes, porque é um momento que a gente tem para refletir sobre nós mesmos, né? E tudo que tu faz contém tu, então é uma maneira de a gente estar mais presente no nosso essencial e poder resolver da melhor forma. Eu falava muito sobre a jornada, né? Porque a gente tem um sonho, a gente busca esse sonho e muitas vezes a gente pensa que a felicidade está lá. Mas é que nem numa jornada mesmo, uma trilha. Vai fazer uma trilha de 4 horas para chegar no pico da montanha e ver aquela paisagem. Mas como é que foi essas 4 horas?
né? Essas 4 horas que é onde a vida está acontecendo, né? A vida está acontecendo agora. Então, essa é a ideia de pensar em si mesmo, para que a gente, que a felicidade nos acompanhe. É a satisfação, né? No trecho todo, né? No trecho todo, não só no final. Não vai lembrar que só nem o cozinhar. resultado. Tu não lembra só o Que nem resultado. cozinhar, tu faz toda uma preparação. Isso. Quem gosta, Tu não toda uma lembra, preparação tu não pra lembra ali, só 15 disso. minutos a galera... Não, e tu não lembra só o resultado. Tu pega vai subir uma montanha pra te ver um pôr do sol. O pôr do sol é rápido. Agora aquele caminho todo que tu fez é onde tu O agrega as coisas. Murilo estava falando sobre isso, eu estava lembrando assim, de uma situação pessoal. Teve um momento que eu senti assim, que eu tinha realizado meus maiores sonhos. Eu tinha uma família, eu virei pai e tinha comprado meu terreno lá, meu espacinho de terra no mapa. E nesse momento eu fiquei pensando assim, tá agora? Tipo, eu vim assim a minha vida inteira para chegar aqui e agora? Agora tu mantém. Mas aí que é a questão, que aí chega a próxima fase. Cada realização, tu passa por uma fase seguinte. E aí qual é a questão dessa fase? É que nem videogame. Cada fase que tu passa é um pouquinho mais difícil, né? É um pouquinho mais difícil. Mas por outro lado, tu tem um pouco mais de experiência também. E aí, e pensar sobre isso é a satisfação de resolver os problemas maiores. E a gente pensar, não, eu estou resolvendo esse problema porque eu estou numa fase acima. E se eu estou nessa fase, é porque eu tenho capacidade de resolver. Então, é uma maneira de levar a vida talvez mais leve, né? Se dando conta de que quanto maior o problema, é porque eu estou numa fase acima. Vinícius Gambetta falou sobre ideia, né? Métodos de ideação. Como nunca mais ficar sem ideias. Porque no turbilhão do dia a dia, tem momentos que a criatividade não aflora, que é difícil a gente tomar decisões, de criar. Ele fala sobre 7 maneiras, tá? Essas 7 maneiras, mas eu queria falar um pouquinho mais a fundo no método de escavação, que eu acho que é a maneira talvez que tu use para mais diferentes tipos de situações. Qual é a ideia? Vai cavar um buraco das ideias. Quando começa a cavar o buraco, é aquelas ideias que estão na superfície. E conforme tu vai afundando, vai vindo mais e mais ideias. Então, qual é a questão? É tu ficar forçando outras ideias. E aí eu queria propor para vocês um exercício, que foi o mesmo que eu fiz lá. Estão com o celular aí. Tem um papel, uma caneta para escrever. E aí a ideia é de não parar no primeiro que vem à cabeça. É a gente refletir um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais, tentar achar outras soluções. E aí a ideia é a seguinte, né? A mesma que ele fez com a gente lá. Vamos anotar aí, primeira coisa que vem à cabeça, tá? Primeira coisa que vem na cabeça, meios de locomoção, de levar uma pessoa de um lugar até o outro. Primeira coisa que vai vir na cabeça, vocês podem ir anotando aí, vamos dar um tempinho aqui, uns 30 segundos, aí vamos fazendo uma lista, tudo que vem. Veio na cabeça, anota, não tem ideia boa nem ideia ruim. Os tipos de locomoção. Maneiras de levar uma pessoa de um lugar para o outro. E aí o que vier na cabeça.
Notaram aí? Então é o seguinte, probabilidade dos 3 primeiros que vocês têm aí serem carro, moto, ônibus, bicicleta, avião, provavelmente foram as primeiras, né? Os 3 primeiros meus, Porque no início, as primeiras ideias, elas são as ideias mais comuns. É conforme a gente vai escavando, essa aqui é uma foto do telão, ó. E aí começam a surgir as melhores ideias, ó. Aí começa trem, cavalo, né, jangada. E aí se for ver as últimas, é as ideias mais malucas, que é aí que a criatividade está. Que é aí que a criatividade Quer olhar? funciona. Quer? Quer olhar? Aeronave, as pernas, o carro. Mas Mais simples, as pernas. Sim, A gente levou uma É pessoa pra mais outra. simples, mas normalmente não é as primeiras que a gente pensa, né? Então, essa é uma atividade que pode fazer para qualquer coisa. Como é que eu vou comunicar uma informação para um funcionário que é uma informação que ele não vai gostar? Não, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar um pouco mais. Até a questão do resolver um problema em obra, né? Uma infiltração. Não, deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu ver as outras possibilidades, porque conforme a gente vai escavando é que vai vindo a criatividade e as melhores ideias. Outra coisa que ele fala, essa frase foi ele falou, eu não tenho, a criatividade precisa estar distribuída na rede. Tá? Porque a criatividade não é só para quem vai produzir conteúdo, vai fazer o marketing, é para a empresa inteira, né? É para a rede inteira. É para quem vai falar com um funcionário, quem vai fazer um contrato, né, para pensar diferente, né, fora do normal. Então a criatividade é importante que todo mundo desenvolva independente do trabalho que exerce. Né? Fábio Ricota, inteligência artificial. Daí é quem mais falou do que todo mundo falou, que era sobre o chat GPT, né? Posso falar mais, repassar o que ele falou, porque ainda o conhecimento é muito pouco, e eu fiquei chocado o quanto isso deveria ser natural para todo mundo já hoje em dia, porque com o chat GPT tu pode fazer coisas inimagináveis, pode facilitar a nossa vida de uma maneira que a gente não consegue compreender. Desde criar anúncios. Né? Eu vi uma propaganda agora há pouco tempo de um jovem se formando, né? Aí ele olha para o lado assim, obrigado, ChatGPT. Tipo, fez tudo por ele, né? Então, a gente pode, desde criar anúncios, textos, né? Fale um texto sobre a execução de reboco. As imagens ele cria, no chat a gente coloca o que a gente quer. Quero um reboco verde com bolinhas vermelhas. É impressionante as coisas que o chat consegue criar. Criando você, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer com o chat é importar arquivos. Então a gente consegue inclusive importar conversas nossas e aí o chat vai pegando o nosso linguajar. Se eu preciso mandar um texto para uma arquiteta, te pede lá, quero um texto, né, elogiando a arquiteta conforme o nosso linguajar, ele vai mandar como se a gente tivesse feito, até para vídeos do Instagram. A gente está sem criatividade, quer um texto para falar sobre isso, ele vai usar a nossa própria linguagem. E aí também, o que a gente pode fazer é criar os clientes. A gente consegue também importar as conversas dos clientes e aí o chat consegue avaliar qual é o linguajar do cliente. Porque existe muito aquilo de tu conversar, né? Como se estivesse no mesmo lugar da pessoa. Então, se tu consegue conversar no mesmo linguajar, a pessoa ela tem uma interação muito melhor. Né? Entre tantas outras coisas, análise de tráfego pago. Essas avaliações que a gente
E normalmente se paga empresas para fazer, para avaliar quais tipos de postagem estão funcionando melhor, né? Em que horário postar, qual é o público. A gente consegue baixar os gráficos do Instagram e pedir essas análises que antes se pagava para fazer e não era barato. A gente consegue de graça sobre Instagram, sobre qualquer rede, enfim, né? E analista de dados. Essa reunião que a gente vai ter agora no final de ano para avaliar as obras, né, os custos, a gente consegue tudo importar para dentro do chat essas informações e ele fazer a avaliação para nós. Qual tipo de obra que funciona melhor, qual média de valor de obra que tem um rendimento melhor, quais os serviços que estão dentro do custo, quais que não estão. Então, e é em questão de segundinhos, 2, 3 segundinhos. Por isso também a importância de ter os dados, tá? Isso eu ouvi durante os 3 dias, porque qual é o futuro? A tecnologia. Então a gente tem que fazer a tecnologia trabalhar pra gente, certo? Então o que a gente precisa? Ter os dados corretos para que a tecnologia possa fazer o trabalho dela. E aí ele finaliza, né? Utilize plataformas com inteligência artificial e você verá que seu trabalho será muito mais ágil, preciso e com maior profundidade. Então dê uma chance ao futuro, né? Então eu acho que talvez o maior aprendizado que eu tive no evento inteiro é isso, a gente precisa aprender um pouquinho mais. E aí, por curiosidade, o Marcos Pianchi fez a palestra depois também do Márcio Ricota, assim como eu organizei aqui, e falava quase que o contrário, assim, né? Porque tá falando das pessoas, né? O Marcos Ricota falava muito sobre a inteligência artificial e o Pianger sobre as pessoas. E aí aquela pergunta, né? Tecnologia vai dominar o mundo, né? A gente vai viver na era dos robôs. Quem é que vai comandar o mundo? É essa inteligência artificial que consegue cruzar dados, informações, ou ainda vai ser as pessoas? Ele fala sobre as besteirinhas, que cada momento assim que tem um boom de tecnologia, sai as besteirinhas, que é o que ele diz que é a parte legal de tudo. Que é aí onde vem os memes, né, as coisas que dão errado, que no futuro a gente vira piada, né? E aí então ele termina falando sobre a magia, que é as pessoas em si, né? Porque que ele não acredita que o mundo vai ser dominado pela tecnologia? Primeiro porque quem criou a tecnologia é a gente. E a tecnologia não existe maneira de substituir um abraço de um filho, né? Um olho no olho com o cliente, um carinho. Então, isso a tecnologia nunca vai poder substituir, né? Existem pessoas que jogam online, mas nunca vai ser igual a um futebol onde tu esbarra na pessoa, onde tu comemora. Nunca vai ser o calor humano, não é insubstituível, né? E aí eu queria terminar com a última, que para mim foi a melhor de todas, ou pelo menos foi a mais esclarecedora, a mais curiosa, que é liderando como futuristas. As leis do futuro e como se corrigir no tempo. E aí ele dá palestra sobre 4 tópicos. Tá? Um futuro imaginado não pode mais ser desimaginado. Ou seja, quando a gente sonha alguma coisa, não tem como dessonhar, como dispensar isso. Quando a gente almeja algo, a gente pode desistir, mas a gente não... Isso não tem como desfazer um pensamento, como desfazer um sonho.
A gente pode desistir, isso pode virar uma frustração, mas não tem como a gente voltar atrás. E aí cita, né, Albert Einstein: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Que é essa ideia, né? Quanto mais a gente consegue ir imaginando, a nossa cabeça vai aumentando, nossos sonhos vão aumentando e evoluindo. Então, a ideia de aceitar novas possibilidades, não se limitar ao que a gente tem, pensar, planejar, testar. Segundo, uma vez imaginado, ele automaticamente influencia no seu presente. Porque a gente fala muito que o nosso presente molda o nosso futuro, certo? Mas e o contrário? Quando a gente sonha algo, isso não faz com que a gente leve o nosso presente de uma forma diferente, para que a gente consiga atingir esse sonho? Então, o contrário também é verdadeiro, né? Então, o futuro também molda o nosso presente, que é a maneira como a gente vai viver o agora para que a gente consiga atingir nosso objetivo. Então, fica aqui o pensamento, né? O jeito que você imagina o futuro muda as suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. E aqui uma ideia sobre as pessoas que vivem no presente, tá? A gente é influenciado tanto pelo passado, por tudo aquilo que a gente viveu, que agora a gente já sabe que pelo futuro também, por tudo aquilo que a gente quer viver. Só que como é que a gente faz para viver o presente? Né? Estando aqui no presente, sem estar pensando só no passado e nem no futuro. Então, ele fala muito sobre pensar o futuro para a gente não ficar sempre atrás, né? A gente não ficar só nas experiências que a gente teve, né? A gente também visualizar as experiências que a gente vai ter e aí conseguir viver realmente o presente, né? Não só um reflexo do que a gente viveu no passado. Portanto, quanto mais você imagina futuros, mais se corrige no tempo. Quanto mais a gente consegue imaginar como vai ser, o que tem que ser feito, mais a gente consegue tirar esse bloqueio do passado. Porque o passado vai nos bloqueando para a gente não evoluir. Muitas vezes a pessoa brinca assim com as... que não quer aceitar o que vem. Mas se algo está em evidência, é porque já está aqui. Né? Sei lá, termos, LGBT. A gente não pode dizer ou não aceitar isso. Porque se a gente escuta isso há muito tempo, isso já é o presente. As pessoas que não aceitam, é as que estão vendo o passado ainda. Então a gente tem que sempre imaginar o que está vindo para que a gente consiga se atualizar e realmente viver no presente. Porque o presente já está acontecendo. Cada vez que a gente nega algo que está acontecendo com muita frequência, a gente está preso ao passado. Nunca se deixe limitar pela imaginação limitada das outras pessoas. Justamente isso, as pessoas que vivem no passado, elas não querem aceitar que as outras pessoas vivam no futuro. Elas acham que as pessoas que vivem no futuro estão erradas. Mas, na verdade, essas pessoas que pensam o futuro, elas só estão se corrigindo para viver o presente. Tá, quais as vantagens? O gráfico do líder futurista. Qual é a questão do líder futurista? O líder futurista é aquele que vai pensando o futuro, que não existe. Tem que ir inventando, imaginando como vai ser e correr atrás disso. Então, como é que funciona? O líder futurista, ele vai experimentando. O que é futuro, não sabe, não se conhece. Se quiser viver no passado, tu vai ter sempre
aquela reta, né, horizontal ou declinando. Só que se tu quer ver o futuro, tu tem que arriscar. Então, qual é o gráfico? Tu aposta alto e vai subindo, porque às vezes tu cai. Sim, mas tu nunca viu o experimento que os caras fizeram com duas bolinhas? Isso. Uma em linha reta e uma numa declive lá, sabe? Aquela bolinha que tava no aclive, que sobe e desce, ela vai e volta muito mais vezes do que tá numa linha constante. Exatamente. Porque tu vai acertando e errando. Mas cada vez que tu acerta, Tu sobe. tu sobe. Cada vez que tu erra, tu aprende a subir mais. Então, o líder futurista, ele vai entre altos e baixos, vai subindo, enquanto o resto vai numa linha horizontal ou levemente inclinada, porque vai acompanhando o que o líder futurista ensinou. E ele fala, né, que os analfabetos do século XXI não vão ser as pessoas que não sabem ler e escrever, mas sim aquelas que não sabem aprender, desaprender, aceitar que aquilo que ela aprendeu estava errado e reaprender. Porque essa é a grande mágica do aprendizado. É tu entender, tu aceitar que aquilo que tu fazia estava errado, aquilo que tu tinha aprendido estava errado. A gente precisa desaprender isso para que a gente consiga. Às vezes não é nem um aprendizado errado, é um aprendizado ultrapassado. Tu aprendeu uma coisa que não se faz mais. É aquela questão assim. Um foguinho, né? Quando pergunto pra uma pessoa, tu sabe lidar com pessoas? Sabe lidar com pessoas? Quando normalmente a resposta é seca, sei. O que essa pessoa vai aprender mais? Né? Quando alguém diz que sabe realmente alguma coisa, o que essa pessoa vai aprender mais? Ela não vai aprender, ela acha que já sabe. Tu sabe lidar com pessoas se tu não lidar com novas pessoas. Então, se lidar com aquelas mesmas pessoas sempre, tu já vai saber como é que a pessoa pensa. Aí tu pode, eu sei lidar com pessoas, mas com aquela ali, a hora que entrar uma pessoa nova, se já aquela muda. ali não evoluir. Não, mas se for sempre aquele mesmo pensamento, mas às vezes se tu implantar uma pessoa nova, não é só aquela nova que tem que lidar com a nova e com o que essa nova vai abrir na cabeça das antigas que, né? E qual é a grande mágica de todas essas leis? Né? É que o líder futurista é quem ajuda a sociedade a se corrigir no tempo. Isso é um grande legado, porque o líder futurista é quem desenvolve a humanidade e deixa o seu legado. A importância de incentivar os pensadores do futuro. Aquilo é nunca tirar um sonho, cortar um sonho, porque um sonho é uma visualização do futuro. Então, provavelmente, esses líderes futuristas, eles vão ter alguma transformação na humanidade. Então, portanto, palmas para mim que fez a apresentação. Parabéns. É isso aí. Agora minhas perguntas. Tá, já respondeu. Eu ia te perguntar se tu tinha feito o layout no chat GPT. Não, ainda não, viu? Falei sobre isso. Eu disse, ainda tenho muito a aprender. Mas eu vi que tu fez no PowerPoint. Já passei trabalho. Coisas que eu vi ali. Na verdade, eu vislumbro. Desliga ou mantenho? Pode.